Ok? Iniciando a nossa palestra. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia, povo da internet aí. Bom, vamos dar sequência ao nosso encontro semanal. Nós estamos interpretando os 13 princípios do livro do Damon Hill, que é Pense e Enriqueça. E o último capítulo, que seria hoje, é o sexto sentido. Eu resolvi colocar esse título aqui, os 12 sentidos. Porque isso é uma interpretação. Alguém já ouviu falar sobre antroposofia? Rudolf Steiner criou a antroposofia. A antroposofia foi criada em 1925 e o Rudolf Steiner, que foi o criador dela, era um cara muito competente e ele atuou na área da medicina, na área da farmácia, na área da agricultura, fez agricultura biodinâmica. A sede principal hoje é no Brasil, acho que é em Botucatu. Eles não usam nenhum agrotóxico, cara. As alfaces que dão lá desse tamanho, as beterrabas desse tamanho, impressionante. Só fazendo o consórcio de planta. Uma planta ajuda a outra, uma planta espanta a praga da outra, entendeu? Ou uma planta gera o próprio inseticida para poder... É impressionante o negócio. É aplicado também não só na agricultura, por exemplo, numa fazenda biodinâmica, aí você tem o adubo biodinâmico, ele usa chifre de boi, usa silício, porque a planta precisa da energia telúrica, energia da terra e energia do sol. Então a sílica, que é o cristal, ele absorve a energia cósmica, a energia do sol. E o chifre do boi, com o esterco, a energia da terra. Aí depois eles dinamizam, igual a homeopatia, faz a homeopatia do esterco, joga aquilo na centrífuga, aí joga líquido aquele negócio. Você tem que ver o que vira as plantas, cara. Impressionante. E quer dizer, existe esse conhecimento, mas hoje, muito dos maus que a gente sente hoje, de doença, é comer essas comidas, tudo cheio de agrotóxicos. Eu acho que eu já contei essa história aqui, vale repetir. Um repórter entrevistando uma vez um plantador lá no Rio Grande do Sul, plantador de batata, e começou a ver os defensivos que ele botava na batata, né? Aí o cara usa isso e usa aquilo, mas o cara vai botando tanta química que ele botava na batata, cara, com aquela batata bonitinha, lavada, escovada. Aí o repórter falou assim, mas você come isso? Ele falou, não, que eu como, eu planto aqui no fundo do quintal, essa aqui é para vender. Ou seja, essa cheia de agrotóxico é para vender. E o Rudolf Steiner criou esse negócio, é desenvolvido no mundo inteiro, mas infelizmente não é divulgado, né? O que poderia economizar de até gasto, né? Na plantação, porque dá para fazer isso em grande escala também. Mas é para poder falar. Por exemplo, no campo da pedagogia, ele criou a pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia assim, que a criança, ela tem um professor só até a 8ª série, a turma toda, eles fabricam o brinquedo deles, eles que fabricam o brinquedo, você imagina bem. A criança fez ficar brincando com plástico, e está na época da formação do cérebro dela, da mente dela, ela fica aquela coisa plastificada, aquilo não dá uma formação direita. Ela fabrica um brinquedo, eles aprendem a plantar o trigo ou outras coisas, o trigo cresce, eles cortam o trigo, faz a farinha e faz o pão. Você imagina você ensinar isso para uma criança? A diferença que vai dar? E aí aprende assim, ler sobre filosofia, ler sobre mitologia, sabe? As crianças adquirem os heróis dela. Impressionante. Vai até a 8ª série, sai pessoas com conhecimento amplo, sabe? Não tem esse sistema hoje que estressa as crianças, hoje bota todo mundo na competitividade. Aí fica esses TDAH aí, né? Esse transtorno de ansiedade, déficit de atenção, que na verdade dá uma prensa na criança, na coitada dela, ela tá ali na fase de formação, você fica surrupiando ela, botando estresse nela, porque o sistema nervoso dela não vai funcionar direito. Tanto que eu estou querendo desenvolver um projeto de colocar nas escolas esse trabalho de breathwork, que é trabalho respiratório, ensinar as crianças a controlar o emocional dela pela respiração, coisa que a gente sempre passa aqui nas palestras. E vocês têm praticado, têm notado o efeito da respiração? Tem praticado?
Oi? Não tem praticado, não? Eu já vi que durante a prática você não entra no esquema. A prática passada eu fiquei, faz. Você estava ali. Quer dizer, já é um trabalho que precisa ser desbloqueado em você, entendeu? Existe algum entrave aí para você melhorar essa respiração. Então, essa introdução toda, para poder falar, no livro lá está o sexto sentido, que é considerado, todo mundo sabe o que são sentidos, né? O ser humano tem 5 sentidos. Todo mundo sabe o que é isso? Eu estou até perguntando, parece uma coisa simples, eu perguntei ontem, até para o rapaz que trabalha aqui, ele não está aqui hoje não, Del. O sentido, ele achou que o sentido era a idade dele. Às vezes a pessoa nem percebe. Olfato, tato, paladar. É considerado os 5 sentidos, né? Audição. Os 5 conhecidos pela ciência, tá? É o tato, ó. Você é capaz de sentir uma superfície. Daí que veio aquele método Braille, né? De leitura, né? O cara é cego, falta um sentido nele, que é a visão, ele lê com o tato. Ou seja, ele pega o formato de uma coisa, ele fala, ó, isso aqui é o A, isso aqui é o B. Aí ele pega agilidade naquilo, cara. Esse sentido do tato substitui a visão. Diz que duplica o sentido. O sentido duplica, né? Duplica. Ó, ele vai fazendo assim, lê rapidinho. Igual a gente lê com os olhos. É impressionante essa capacidade, né? E esses sentidos viram muleta para uma pessoa idosa. Pessoa idosa que já não enxerga bem, ele vai usar o quê? O tato do solo para poder andar. Ele tem que pisar com firmeza, que ele não está enxergando direito. Um sentido já não está apoiando o outro direito, entendeu? Ele tem que usar. Então, ó, os comuns é a audição, os 5, a visão, o paladar, a respiração, o aroma, né? O olfato e o tato. Esses são 5 comuns. Então, o sexto sentido que tem no livro lá é para poder falar, para você ficar uma pessoa assim, perceber o invisível, perceber o sutil, o supraterreno, né? O metafísico. Isso que é o sexto sentido. Mas a gente estudando os 12 sentidos, a gente já fica com o sexto sentido. Seria assim, esses outros 7 seriam o sexto sentido. Vocês vão ver que realmente é o sexto sentido. Que todo mundo dá para exercitar e desenvolver esses 12 sentidos que nós temos, mas por não ter consciência dele, você não fica com tanta sensibilidade. Ou seja, não fica com sentidos aflorados, né? Então vamos lá. O tato. É só o tato. O que é que mais você sente além da superfície? Saber qual... Pode sentar aí, companheiro. Encosta aqui, senta, se você não está sem cadeira, pode sentar ali, ó. Encosta. Tem um monte de coisa para fazer aqui. Tá bom. Olha só. Você está sentindo o tato aqui, ó. Tato, você sente a superfície, você sente se é áspera, se é lisa, você sente se é macio, né? Você sente a superfície das coisas com o tato. Mas com o tato você sente outras coisas, que seria um outro sentido. Qual o outro sentido que está dentro do tato? Que a ciência são inclusive corpúsculos diferentes. Debaixo da pele tem os corpúsculos, tá? De Ruffini e Krause e o Pacini e Mesmer, tá? Olha só, corpúsculo que faz sentir. Igual, por exemplo, aqui tem o nervo óptico que faz sentir a luz. Aqui tem um corpúsculo chamado de Pacini e Mesmer para sentir a superfície. Mas para sentir a temperatura é o de Ruffini e Krause. Ou seja, aqui tem um outro sentido, que é o sentido do calor, da temperatura. Então já é um sexto sentido. Ao 5, você colocou 1. Além de você sentir a superfície, você sente, tá quente, tá frio, temperatura. Não é a mesma coisa, gente. Inclusive é um organismo diferente, é um receptor diferente. Igual você falou, é o problema no coisa da lâmpada aqui, né? Do reator. Então se der um problema nesse reator aqui, ele não vai reagir ao frio e ao calor. Já viu pessoa que não sente nem está frio nem está quente? Porque estragou o corpúsculo dele, de Ruffini e de Krause. Ele não vai sentir. Um é para o frio e outro é para o quente. Ele não vai sentir isso, essa especialização. Então já estamos com 6
Vamos para o sétimo. Qual o outro sentido? O sétimo sentido é o sentido, ó, o nosso amigo ali tem dificuldade com a fala, né? Audição também. Com a audição, né? Ó, então ó, ele tem dificuldade com 2 sentidos, tá? A fala é um deles, depois eu vou explicar para vocês. Não é considerado não, mas a fala é um dos sentidos. E a audição está vinculada a ela, mas é um sentido separado, tá? Mas, por exemplo, o movimento, ele não tem dificuldade com o sentido do movimento. Esse é um outro sentido. Qual é o sentido do movimento? Ó, eu sei que eu sinto que eu estou movimentando a minha laringe para poder falar, ó. É o movimento. Eu estou movimentando meu dedo para poder me expressar. Tem pessoas que não têm noção não, vai ficando com Alzheimer, vai ficando com demência, degeneração cerebral, ele vai perder nesse sentido do movimento. Senta direito. A pessoa vai e senta aqui. Encosta lá na trás. A pessoa fica assim, ó. A minha mãe tem Alzheimer. Tem Alzheimer, né? Perdeu o sentido do movimento, um dos sentidos que vai. Exatamente, começa a degenerar o sistema nervoso, que é o que você sente, aquela alminha, aquele fantasminha, né? Que é a cabeça com aquele negocinho aqui, é ele que fica sentindo as coisas. É o sistema nervoso que capta as sensações, entendeu? Aí vai degenerando o sistema nervoso, vai estragando os conduítes, vai dando a bainha de mielina que transmite a informação, né? Ela já não transmite direito, vai dando curto-circuito, né? Daí o problema da droga, cara. Esse troço é uma maravilha, funciona pra caramba. Mas se tem um negócio pra desgraçar o sistema todo de sensibilidade, é droga, é álcool, é o cigarro. Por exemplo, aqui é liberado pra vocês fumar. Mas eu aconselho a todos vocês perderem esse hábito de fumar. Porque tem uma entrevista da Lolo, a Luísa Perissé, fazendo com o Chico Anísio. O Chico Anísio perguntou assim: ô Chico Anísio, você tem alguma coisa que você se arrepende na vida? Ele falou: ó, faria tudo que eu fiz outra vez, agora a única coisa que eu não faria era a burrice de fumar, a idiotice que eu fiz de fumar. Ele falou assim: como que eu fui burro, idiota comigo mesmo, agora eu tô aqui, ó, eu dou 5 passos, já tô cansado. Tem que sair de casa, que cadeira de roda. Mas é muito pó também, doutor. Hã? Eu também gosto de cheirar muito. Mas o cigarro, no final das contas... Ele fumou até morrer. Hã? Ele fumou até O Chico, né? O Chico Anísio, né? Ele colocou platina no nariz que eu cheirava. Mas o que danificou o pulmão dele não foi tanto o pó danifica o cérebro. Hã? Não, ele usava também. Usava droga. Ele mata um monte demais também. Usava outra droga também, né? O pó não danifica tudo. Meu pai- O pó fala que é o diabo encarnado, né? Não tem... Meu pai, ele morreu o dia que fizemos pulmonar, Não. quando ele já estava nas últimas, ele pediu a família inteira para sair de dentro do quarto. Só ficou um irmão meu pro meu filho. Deixa eu fumar meu último cigarro. Você Olha vê só. como é que... o negócio é nada. Como é que o vício é desgraçado, né? Agora, já eu não tenho vício nenhum. Eu tenho vício nenhum. Pô, isso é ótimo. Graças a Deus, meu corpo é puro. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Tem a palestra que eu dei sobre tabagismo, vocês puderem ver no Instagram. Eu ensino uma técnica para você largar o vício do cigarro, tragando o ar, tá? Eu ensino essa técnica. Então, o sentido do movimento, por exemplo, ele não tem aquele sentido, mas ele tem um sentido do movimento bom, né? Você sentir os movimentos do seu organismo, é um sentido. Outro sentido do equilíbrio. Ó, eu sei que minha cabeça está assim. Se eu não soubesse, você imagina, eu ficar andando o dia inteiro assim. Ó. Ou assim. Ó. Ou assim. Tem gente que anda assim, ó. Fica sem consciência. Programado desse jeito, né? Isso é carência, ó. Necessidade, ó. Agora o outro aqui, ó. Esse é o poderosão, ó. Anda assim, ó. Todo poderosão. Mas não saiu aí. Não saiu. No botão? Saiu fora aí. Gente, Vamos lá, vamos focar para poder dar sequência aí. Vamos focar aí. Então, ó, sentido do movimento. Você vai tomando consciência do movimento
e vai descobrindo um movimento mais equilibrado. Isso tudo é importante. Quando você toma consciência, você vai melhorando aquele sentido. Se o meu sentido do movimento... Por exemplo, você imagina, uma pessoa, um atleta, nós tínhamos uma pessoa que já fez até no Cirque du Soleil, ele trabalhou no Cirque du Soleil. Você imagina o senso de equilíbrio e de movimento que aquele cara tem. Como esses sentidos são desenvolvidos. Compreendeu? Então é isso aí, você vai aprimorando esse sentido todinho. Essa questão dos 12 sentidos que o Rudolf Steiner fala, ele fala assim que o microcosmos, o ser humano é um microcosmo, ele imita o macrocosmos. O macrocosmo tem os 12 zodíacos. É como se cada um fosse um 12 zodíacos. E tem os 7 processos vitais, que eu vou falar aqui também. Porque um sentido é o sentido da vida. Nós falamos que a vida é uma coisa que você não consegue apalpar ela, pegar, mas você sabe que o universo é vivo e que a gente é vivo. Todo mundo sabe que está vivo. Tem alguém que tem dúvida se está vivo? Mas o que dá essa sensação que a gente está vivo? Você tem o sentido de que você está assim, hoje eu estou com mal-estar. É um sentido. Estou me sentindo mal. Ou seja, a vida não está legal em mim, entendeu? Não está fluindo direito. E hoje eu estou bem pra caramba. O nosso amigo lá falou, ó, eu estou puro. Não, eu nasci puro, vou viver puro. É isso aí, ó. Tá vendo? É um depoimento de um sentido de vida. Ele tem uma firmeza que o sentido de vida dele tá bom. Isso é importante você saber reverter. Isso é importante você saber reverter um sentido de vida ruim para um sentido de vida bom. Ou seja, estou me sentindo mal. Quais são as ferramentas que eu tenho para me sentir bem? Física, mental e espiritualmente. Ou seja, eu vou irrigar de vida o meu corpo, a minha mente, a minha emoção e deixar tudo vivo, desperto, acordado, vibrante, né? Então trabalhar o sentido da vida. Nisso aí nós vamos falar dos 7 processos vitais, que os 7 processos vitais é aquele que leva vida a todos os outros. É que faz os meus olhos estarem vivos, porque pode estar meio morto o olho também, entendeu? Faz a minha audição estar viva, que faz meu paladar estar vivo, meu tato estar vivo. Ele precisa levar os 7 processos vitais aos outros. O sentido da vida é uma base que vai dando vida a todos os outros sentidos. Então nós já chegamos, 5. Com 4, 9. Então falta 10, 11 e 12. Os outros 3 estão dentro do sentido da audição. Do mesmo jeito que eu falei que o tato não é só o tato, não é só sentir a superfície, é sentir também a temperatura. Ou seja, tem 2 sentidos aí completamente distintos um do outro. Tá? A audição, você ouve o som, né? Então, por exemplo, ó, um som aqui, ó, um som diferente, ó, plástico com plástico, plástico com fórmica, plástico com a lona, ó, né? Plástico com pele. Ó. O som dos pássaros, o som da natureza, o som dos animais, cada animal emite um som. Mas o ser humano, ele criou um outro sentido, que não é só o som, é um sentido da palavra. É diferente do som. Né? Se eu fizer só um som, você vai entender o que eu estou falando? Mas se eu estou aqui, ó, estou palavrando, né? Estou parlando, parlamentar, né? Aquele que fala, que pode falar, né? Estou falando aqui e eu falando, querendo dar mais sentido, mais ênfase ao que eu estou falando, a palavra vai ficar mais inteligível, vocês vão perceber mais, absorver mais. Então estou dando sentido às palavras e vocês vão sentir as palavras e vai fazer um efeito diferente, que é do efeito simplesmente do som. É um outro sentido. Concorda comigo? Concordo. São sementes de reflexão, gente. Eu estou colocando aqui para vocês refletirem que existe. Inclusive para aprimorarem o sentido da palavra de vocês. Vocês podem estar falando de uma forma hoje
e tomar consciência que o sentido da palavra pode ser aprimorado, tal como a audição pode ser aprimorado, já demos aquele exercício para melhorar a audição, vocês vão tomar mais cuidado com a palavra, tá? Agora, por trás da palavra, qual o outro sentido que tem por trás da palavra? Pensamento. Será que o que a pessoa está falando é verdade? Ou é o que ela está pensando ou ela está mentindo? Todo mundo tem esse sentido, fala assim, ó, você não está sabendo mentir para mim não. Você está falando aí, eu estou percebendo que você está pensando uma coisa e falando outra. É um sentido. Isso já é o sexto sentido, que eles chamam de sexto sentido, entendeu? Mas todo mundo tem, cara. Você sabe quando a pessoa está falando mentira contigo. Você sabe os trejeitos dela que está falando mentira. E é um sentido. É um sentido espirituoso, vamos dizer assim, mas é um sentido que está no sistema nervoso, você capta aquela coisa ali. Tá? E qual que é o sentido mais espiritual, vamos dizer assim? É você sentir o eu que está falando e que está pensando. Cada um tem uma individualidade psíquica, um eu. Cada um nós somos indivíduos. Então você conversando com uma pessoa, você é capaz de sentir que tem um ser humano ali, pensando, falando, vivendo, uma individualidade. Você vai mais fundo. Quando você vai mais fundo na pessoa. Entendeu? Você sabe que cada um é um indivíduo. Está ali, ó, no processo evolutivo dele. Né? Com todas as dificuldades, todos os benefícios, todas as conquistas, vitórias, todos os fracassos. Mas está ali na luta. Igual todo mundo, é farinha num saco só. Mas precisamos fazer um trabalho cooperativo, um trabalho fraterno para a gente crescer. Entendeu? Então esse é um sentido muito importante. Você conversar com respeito com a pessoa que você está. Seja ela quem for. Você respeitar aquela pessoa. Respeito mútuo. Você exige respeito a você mesmo, mas você respeita com quem você está conversando. Vê que tem um eu ali que é um eu, tal como você é, cara. Ninguém é maior ou menor do que o outro. Entendeu? Nós temos que colaborar, trocar informações, ideias e ajudar para que cada um consiga expor o que tem de melhor para o mundo. E Eu a minha vida inteira respeitei o Clóvis, fiz de tudo. O Clóvis me levou, tentou me matar, tentou me destruir de várias maneiras. Eu sendo um coração puro, humilde, até aqui tentaram me destruir de várias maneiras. E me forçaram a ser o que eu não sou. É muita coisa. Isso aí, tem que ser trabalhado esse conteúdo todinho. Né? A cada vez aqui a gente está dando alguma sementezinha para reflexão, mas você tem que juntar todo o processo, por exemplo, como nós já falamos do perdão. Né? Eu perdoei muito. Então. A minha própria mãe tentou contra mim. Isso aí. Que às vezes o laço familiar, às vezes é um laço kármico. Entendeu? Porque você não poderia nascer num lugar que você tem um problema para resolver, a pessoa estando num outro hemisfério, entendeu? Por exemplo, vamos supor que você tem um problema a resolver com um japonês, você nunca vai ver na vida. Como é que você vai resolver esse problema? Não resolve. Você tem que nascer perto das pessoas que têm coisa para resolver. E como é que você resolve? Mas é difícil achar essas pessoas. Não, o mundo te coloca. O mundo te coloca para cruzar com essas pessoas, meu caro. Seja namorada, esposa, irmão, tio. Eu namorei na minha vida. Então, mas pode ser que tenha um bloqueio aí, tem que ser trabalhado. Não sei nem quem quer beijar na mulher. Pois é. Não, sério, é que nem brinquedo, não. Já que tá me chamando para outra. Sim. Não é brinquedo, não. Eu tô mais sério. Então, tem um bloqueio da sua energia sexual lá na educação. Não, porque eu busquei tanto a Deus na minha vida e esqueci de tudo. O meu foco era a palavra. Por cada palavra eu fui atingido várias vezes, atacado. Então, mas você estava buscando Deus fora de você, né? Oi? Deus Eu estava buscando o que a palavra diz. Eu estava tentando ser o que a palavra diz. Então, mas a palavra que está na Bíblia, ou em qualquer outro livro, foi escrita por mão humana, cara. Hoje eu vi isso tudo.
tudo aí. E foi interpretada também, entendeu? Vamos supor, um profeta, tudo bem, ele tem um contato, né? O Maomé, ele recebeu do anjo Gabriel, Abraão recebeu, Elias, Jacó, são profetas que receberam. Mas quando ele recebe e já coloca na prática e escreve, aquilo já dá uma queda da verdade original, da intenção original. Por exemplo, Jesus não ensinou nada de fazer templo, de fazer essas coisas de Vaticano, sabe, grandes construções para você ser uma pessoa, praticar o bem, ajudar o próximo, coisa e tal. Aí a igreja foi pegando um monte de coisa, foi esquecendo os ensinamentos básicos de Jesus, tá? E foi botando um monte de coisa secundária, que é mais ligada assim à ordem, tipo convencimento disso, convencimento daquilo, e a liberdade mesmo de pensamento, os princípios básicos. Amar ao próximo como a si mesmo. O que significa amar ao próximo como a si mesmo? Se você não amar a si mesmo, você não consegue amar o próximo, cara. É imposição. Hã? É imposição. Vou te impor sem amar alguém. Mas você está com bloqueio. Não percebe que o amor está dentro de cada um de nós. Nós não somos carentes de amor. Você não pode ser carente de uma coisa que você tem. Você tem amor para dar. Todo mundo aqui tem. Primeiramente, você tem que começar a aprender a dar esse amor para você. E dar esse amor para você é você gostar de ouvir a sua voz. Você gostar de se ver no espelho. Gostar de andar como você anda. Você começa a gostar de você em todos os aspectos e tudo vai melhorando. Que você, aquilo que a gente ama, embeleza. Fica bonito, fica equilibrado, fica com saúde. Entendeu? Onde a gente coloca a atenção amorosa nossa, a gente cura. Compreendeu? Quando a gente colocar todo o nosso amor em nós mesmos, isso vai expandir, vai se expressar. Agora, você está cheio de problema, de dificuldade, coisa e tal. Vai relacionar com a pessoa, você vai jogar essa montoeira de coisa, porque você não está tendo amor próprio. Você está cheio de problema de relacionamento com você mesmo. O que você vai fazer? Hã? Não é verdade? Aquela pessoa que está mais perto de você, é você vai descarregar os seus problemas, cara. Por isso, resolva o problema do amor próprio. O perigo dela ficar mais doido que a gente. Aí fica. Então é um tal de... Hoje eu vi uma estupidez aí. Um padrasto começou a molestar uma afilhada com 7 anos, depois prendeu ela dentro de casa até os 29 anos, teve filho com ela aos 16 anos. Passou, você viu? Chega nessas loucuras, cara. Ele é arrependido mesmo. E o cara acha que tá fazendo, sabe? Não, que é o amor da minha vida e coisa e tal. Eu por amar tanto a Deus, eu abandonei o prazer da carne. Então, mas são concepções religiosas que eu te falei. Eu não estou aqui para poder impor nada, mas você deve pensar sobre os dogmas, tá? Pensar sobre os dogmas e ver se faz sentido. A partir do momento que não faz sentido um determinado dogma, por exemplo, ao jeito que você fala, a carne, abandonar a carne. Eu sou vegetariano, eu abandonei a carne, mas essa carne aqui, Estou falando a carne do corpo. eu considero sagrada, meu cara. Isso aqui é o meu templo, é a minha morada, Não, mas eu sei. entendeu? Abandonar o prazer, mulher, pecado, tudo que a palavra diz. Então, mas o que é o pecado? Abandonei mulher também. Eu tô para dizer o seguinte, eu já dei para palestrar sobre sexualidade, você tem a via da mão direita e a via da mão esquerda para você chegar à divindade. Ou seja, do sexo você chega à divindade e da meditação, oração, celibato e coisa e tal, você chega à divindade também. É o caminho individual, sem relacionamento, mas quando você passa do sexo carnal, orgástico, sexo afetivo, espiritual, estásico, você se aproxima do divino. Porque o prazer do êxtase amoroso entre um homem, uma mulher ou entre um casal, que seja, ele é a coisa que mais se aproxima do êxtase religioso. É muito parecido. Um êxtase religioso de um êxtase amoroso entre pessoas que se amam são muito parecidos. Compreendeu? Então existe um caminho, estudo,
Estudo que existe o caminho para você se aproximar do divino, que está dentro de você. Você tem que achar dentro de você primeiro, Já cara. achei, graças a Deus. Entendeu? Achei meu caminho. Meu caminho é trilhar o meu rumo, não olhar nem para trás, nem para esquerda, nem para direita. Esse é meu caminho. Se eu olhar, eu estou lascado. Eu estou sozinho nessa. Eu cheguei num final, num fim de um túnel que eu vi que a palavra não é essa que está escrita. É isso aí. Eu busquei ela. Então, Mas não é essa palavra que os homens pregam. não é essa palavra. Mas, por exemplo, a física quântica, você já falou uma coisa aí agora que não está de acordo com a física quântica. Você falou, estou sozinho nesse mundo. Realmente, a gente nasce sozinho do ponto de vista físico e morre sozinho. Você vem aí e vai. Mas do ponto de vista da consciência, tá? A física quântica mostra que a consciência é como se fosse um elétron. Ele está ligado ao todo, cara. Nós, na verdade, não somos separados. A gente tem uma noção de um ego separado do todo. Mas quando você vai para o campo, aquele vazio, que eu já dei algumas práticas de meditação, quando você fecha os olhos, você encontra um vazio. E esse vazio que você está dentro de você, é o vazio da consciência, o campo de consciência, ele não tem nem peso e nem medida, ou seja, é o próprio infinito. O infinito está dentro de você. Se você está com o infinito dentro de você, você está ligado ao infinito. Ou seja, não tem nada que você é separado. Por isso você consegue captar um pensamento de outra pessoa. O ar que está aqui é comum a todo mundo. Então, quer dizer, não adianta você falar que você não está ligado a nada. Esse ar que está entrando em você é o mesmo que está entrando em mim, está saindo, está entrando ali, está saindo. É o mesmo ar. A urina que você pega aqui, a água que você toma, já foi urina de dinossauro, cara. Não sei quantos mil anos atrás. É a mesma água que recicla, evapora, condensa lá, chove, cai nos veios da terra lá e volta para o mar, evapora de novo, você bebe e urina e sua. Entendeu? É a mesma água. Então tudo é interligado. Existe a autobiocibernética espacial, que eu falei. É uma unidade do todo. Mas o todo se expressa em cada um da gente, com o microcosmos. Essa vida se expressa, compreendeu? E experimenta a si mesmo através da gente. Mas nós estamos ligados a tudo. E isso é um êxtase. Isso é uma forma de você sentir um amor por todo. Um amor por Deus. Você sentir um amor por Deus, você sentir um amor pelo universo, cara. E por cada ser, porque é onipresente, por cada manifestação. Independente de religião, cara. É pra você trazer a coisa para a prática da vida. Eu respeito todas. Respeitar todas. Você ia perguntar. Você falou do negócio do sistema kármico aí, de nascer perto um do outro aí, eu entendo isso tudo que você está falando aí. Lá em casa, lá nós juntos, eu acho uma confusão. Tá vendo? Não pode me ver que é briga. Meu tio me vê, eu fico se remói todo, tem uma cisma comigo, uma inveja que eu não sei o que é aquilo. Aí não pode me ver que é confusão. Ver minha avó, ver meus parentes que quer brigar, bebe cachaça todo dia. Não pode ver nós que quer brigar, ninguém fez nada com ele. Então. Ele quer brigar, quer arrumar tumulto, quer arrumar confusão. Minha avó do nada tá bem, do nada tá bem, do nada começa a tremer, chorar, na hora que vê nós e arruma confusão danada. Vai usando essas práticas que nós estamos falando aqui. Eu enxergo eles, Entendeu? Enxerga o eu deles. Eu enxergo. Lê karmicamente o que você tem para resolver. Quer ver uma coisa boa que ajuda a resolver? Eu já passei esse exercício aqui. Quando você dormir, você desprende do corpo a sua consciência e vai para a esfera mais evoluída, onde pode ser aconselhada. Trazer a solução. Aí você, antes de dormir, uns 30 segundos antes de dormir, você joga um pensamento assim, sabedoria inata, né, que está em mim, vai numa esfera para arranjar uma solução para essa situação. Pede isso, pimba. No outro dia você acorda, o primeiro pensamento que vier na sua cabeça relacionado àquilo, você vai atrás. Você vai ver que deu a solução para você. Aí você imediatamente começa. Gostou, né? Gostou dessa, né? Parece que tá usando até uma droga a viagem que eu tô falando aqui. Né? Mas funciona, cara. Eu enxergo dois passando, ô Geraldo. Sentiu o negócio, o funcionamento do negócio? Ele já fez ali, ó. Ele já mandou a carta e recebeu a resposta. Eu vou falar isso agora, depois eu falo com você que é muita insanidade, mas quando eu vejo isso assim, tem vezes que quando eu atravesso o espelho que eles falam, eu vejo dois neles assim, dois assim de uma vez. Pode ter encosto, né? Levando a pessoa a fazer. Encosto é que nem dragão, por isso que E aí, ó, vamos falar dos 7 processos vitais agora,
que é aqueles processos da vida em si, né? Então, como você vai melhorar essa vida, esse sentimento de bem-estar? Sabendo desses 7 processos vitais, né? Ó, um processo vital. Você consegue continuar vivo se você parar de comer? Não. Você ficar 10 dias sem comer, vai. Tá? Agora, até 30 dias, tá? Greve de fome até 30 dias. Agora, sem água, você não consegue ficar 10 dias. É a alimentação. Oi. Eu digo, eu fico 7 dias sem comer, só tomando café e bebendo água. Mas eu já falei, a água, por exemplo, você dura mais tomando a água, entendeu? E ela também é um alimento. Respiração. Você fica muito menos tempo, ela é mais importante ainda, sempre a gente fala, é outro processo vital. Hoje eu vou ensinar a respiração, uma respiração simples, tá? Respiração do... Como é que fala quando você... Soluço. Aí sim. Soluço. Soluço não é tipo... Né? Você, de vez em quando você dá uma soluçada, aquilo te dá uma organizada. Aí eu vou ajudar, nós vamos fazer essa respiração. Assim que eu terminar agora essa questão dos 7 processos vitais, vamos fazer a prática do exercício soluço para a gente poder fechar. E provavelmente, um tema que eu estou querendo trazer para semana que vem, eu aceito também sugestão. Quais são os tipos de medo e como a gente vencer os medos? O que vocês acham dessa? Legal. Né? Quais são os tipos de medo que aflige a gente? De onde vem esses medos? E o que você tem que fazer para vencer o medo? A origem dos medos. A origem dos medos. Como é que é imposto isso aí? O que você tem que fazer para vencer? Qual consciência que você tem que ter para você não ter medo? Desenvolver coragem, né? Dá um exemplo aí, Daniel. De quê? Um exemplo aí. De quê? Você vai dar palestra semana que vem? Então, do medo. Eu só estou antecipando aqui, que eu vou passar hoje a respiração do bocejo. Bocejo não, é bocejo? Soluço. Soluço, é. Soluço. Eu bocejo, acho que é bocejo que é o certo. Ah, não, soluço é assim, ó. É bocejo mesmo. É o bocejo. Né? De repente você, né? Dá um bocejo assim, só que nós vamos fazer conscientemente. Agora, todo mundo parece que Você vai fazer conscientemente. Então, ó, eu falei do processo vital, tá? Da alimentação, da respiração e do aquecimento. Nós temos um processo vital de aquecimento, gente. A temperatura do ser humano é 36,5 graus, você estando lá nos polos, a menos 50 graus, ou você estando no deserto do Saara, 50 graus, positivo. Ou seja, você pode ir em qualquer lugar, vai ver a temperatura do seu corpo, vai estar 36,5 graus, ou seja, fundamental para se estar vivo. E se sobe 2 graus, 37, 38, 39, 40, o cara já está morrendo. É aquela febre, tem o subfebril, mas tem a febre mesmo, que o cara entra em colapso e ele morre. Entendeu? Então é um processo vital, esse aquecimento, tá? E aí agora tem agregar esse alimento que você comeu. O alimento ele é absorvido. Aí tem o processo de absorção, que a gente chama de anabolismo, e o catabolismo, que é a excreção. Isso é outro processo vital. As coisas passam pelo organismo, né? O alimento passa pelo organismo, é aproveitado uma parte, eliminado, é segregado, há uma segregação. Isso vai para aqui, aquilo vai para ali. O organismo sabe colocar cada coisinha. Às vezes você não está enxergando o que você está comendo, mas o corpo enxerga cada molécula, cada átomo daquele ali, e sabe o que vai fazer com ele. Se você não tiver com o processo obstruído, aí você está obstruído, está com esteatose hepática, fígado cheio de gordura, cheio de coisa, o fígado já não aguenta trabalhar mais, porque o fígado é o laboratório do corpo, ele que sabe levar uma coisa para ali, outra coisa para aqui, ele distribui o alimento já dividido nas partezinhas mais simples dele, para o corpo colocar cada coisinha no seu devido lugar, né? Você lesionou muito o seu intestino, você come uma carne, a carne é um tijolo, é a parede, né? Você come a carne do porco, ou do boi, ou do frango, aí você tem que transformá-la em aminoácido, que é o tijolo. Cada proteína tem no mínimo 100 aminoácidos. Abaixo de 100 aminoácidos é chamado peptona. Então tem que entrar um tijolinho de cada vez. Isoleucina, triptofano, são 20 aminoácidos principais, né? Aí, eu posso dar uma palestra sobre isso aqui também, a parte da nutrição, nós começamos uma vez, não demos continuidade, mas é importante também. Aí ele entra lá, o seu organismo é que faz a proteína que ele precisa. Mas vamos supor, você está com uma lesão no seu intestino,
E em vez de passar tijolo, passa um pedaço de parede. Aí vai entrar um pedaço de proteína, uma peptona. Aquilo entra como um corpo estranho dentro de você, porque tem a característica da origem dela. Tem que ter a origem do boi, do porco. O seu corpo entra com o sistema imunológico e ataca aquilo. Chama doença autoimune. Aí começa a te dar psoríase, começa a te dar lúpus, começa a te dar uma série de coisas, porque o seu intestino está lesado, em vez de entrar tijolinho por tijolinho, a segregação foi mal feita. O pedreiro estava cansado, entendeu? Aí já entrou um negócio grande de uma vez, e o seu organismo acha como um corpo estranho aquilo ali, porque aí essa ideia, você vai tomar colágeno, porque na articulação, né, ela tem a colágeno, né? O pessoal toma colágeno para articular. O colágeno é uma proteína que vem do osso do osso e da pele de boi e de porco, né? A gelatina que você toma é colágeno. Só que seu organismo transforma aquilo em vários aminoácidos e ele fabrica o colágeno dele, de qualquer proteína, seja ela de colágeno, ele fabrica o que ele precisa. Então essa coisa, vou tomar colágeno, vou botar colágeno aqui na minha junta, na minha articulação, isso é papo furado, tá? Não tem comprovação científica isso não. Se o cara estiver absorvendo colágeno, ele está com lesão no intestino, porque está entrando colágeno inteiro. Não está entrando tijolinho. Ele tem que entrar um tijolinho sem característica da origem. Que aí você faz a sua proteína. Não vai começar a ficar com problema de pele, porque aquela parte de pele que vem de porco ou de boi, o seu corpo não consegue fazer uma pele humana. Aí vai dar uma pele com defeito, entendeu? Seria uma psoríase, um lúpus eritematoso. Esses são doenças autoimunes, que o corpo mesmo se ataca. E a farinha da maisena, o seu Geraldo? Farinha da maisena é um amido que tem 32 mil moléculas de glicose. Quando você come é a mesma coisa, a segregação dela é transformada, quebra o amido pela pitialina ou amilase pancreática, tá? E ela vai entrar glicose no seu organismo, não entra amido. Você come pão, come amido, come milho, vai entrar glicose no seu organismo. Uma pergunta interessante aqui. Entendeu? Do mesmo jeito que a proteína entra aminoácido, no amido ou no carboidrato, né? Hidrato de carbono, vai entrar a glicose. E no óleo entra os glicerídeos, os monoglicerídeos, tá? Ele vai formar a gordura dele, pegando só a molécula mais simples, tem que quebrar a gordura das moléculas mais simples também, tá? Bom, aí eu falei desse processo vital da segregação. Aí você tem que ter uma manutenção. A vida precisa de uma manutenção, né? Então, por exemplo, você de quando em quando tem que botar a matéria-prima de novo. E o seu organismo mantém aquele sistema, ele tem todo um sistema de manutenção. Como é que ele tem essa manutenção? Ele reserva glicogênio no fígado. Então vamos supor, você ficou muito tempo sem comer, o seu corpo vai queimando o glicogênio. O glicogênio é quase que foi um amido diferente que guarda lá dentro, para quando você estiver sem glicose, ele vai quebrando a glicose e botando energia em você. Pra você não ter hipoglicemia. Quando você já está com excesso, vai ter hiperglicemia, que é diabetes. A hipoglicemia também dá problema. Mas acontece o seguinte, depois que você fica 16 horas sem comer, você começa a queimar os triglicerídeos. Acaba a reserva de glicogênio. Então você transforma gordura em açúcar. O organismo faz isso. Entendeu? Aí gera os corpos cetônicos. Isso é a chamada dieta cetogênica. Ou o jejum intermitente. Você para de comer, você está precisando dar um detox no seu corpo, você tem que zerar a manutenção, essa manutenção vital. Você tem que, você tem ali a reserva de comida ali, né? Você tem que zerar o estoque, entendeu? Não tem nada para comer aqui dentro mais. Seu corpo guarda o estoque de comida aqui. Você zerou aquele estoque, o estoque primário, né? Ele vai para gordura, que é um outro estoque. Aí ele começa a queimar a gordura, gera uma substância chamada corpo cetônico, que inibe a fome. Depois de um dia sem comer, você passa a não ter fome mais, cara. Que a própria queima da gordura, ela inibe a fome, a vontade de comer. Olha que coisa interessante. Mecanismo interessante do organismo. Esse é o processo de manutenção. Você absorveu, tem uma manutenção, tem todo um sistema de manutenção da vida. Tem reserva de vitamina B12, de vitamina B1. Quando o cara cai a reserva, né, por exemplo,
tinha aquela doença, escorbuto, né? Que dava nos navegantes, né? Porque não tinha vitamina C. A vitamina C, o pessoal que navegava, aí chegava com todo um problema devido à falta de vitamina C, que não tinha. Você tem que comer isso aí de fruta, de limão, essas coisas aí não tinha, só ficava comendo carne, coisa e tal. Não tem a vitamina C, tá? E aí as várias hipovitaminoses, depois que acabou o estoque, né, a manutenção, você vai entrar em carência daquilo, tá? Cada um tem a vitamina D, por exemplo. Se você não toma sol, pelo menos meia hora de sol por dia, É um carinho, bom. tá? Pelo menos meia hora de sol por dia, você tem que tomar o suplemento de vitamina D, Doutor que é bom Geraldo. acima de 30. Hein, doutor Geraldo? Vamos concluir o processo vital aqui? Depois você. Só para concluir o processo vital. Então tá faltando, falei de 4, são 7, falta 2. O outro é crescimento. Crescimento. Então, por exemplo, você sabe que está morto quando não cresce cabelo nem unha, por exemplo. Você sabe que está vivo, que a sua unha está crescendo, seu cabelo está crescendo, a sua pele, a cada 21 dias, troca completamente. Tem um processo vital de crescimento. Entendeu? Aí você sente que você está com boa vitalidade, se a sua unha está crescendo bem, seu cabelo está crescendo bem, né? A hidratação da pele está boa. Então é um processo de crescimento. E o outro processo, que é uma manutenção importante da vida, é a reprodução, que é diferente do crescimento. A reprodução é quando você tira um espermatozoidezinho, fecunda um óvulo e gera um outro corpo. Entendeu? É reprodução, é o outro processo vital. Então, gente, aparentemente esse tema não está tão envolvido com a gente aqui, mas eu acho ele de extrema importância porque amplia, é como se fosse o sexto sentido. Você perceber quanta coisa que você nem observava que você tinha, né? Não é isso? Começa a perceber, por exemplo, o som. Passou aquele carrinho. Eu percebi o som. Mas qual o significado? Ah, tem alguém empurrando o carrinho. A palavra, ó. É um outro sentido. Fez sentido, entendeu? Fez sentido. Né? A palavra gerou um som gerou a palavra. Seu Geraldo. Beleza. Seu Geraldo. Ah. E sobre o plástico? O plástico, ele é um polímero. Papelão. E o papelão? Papelão vem da celulose. A celulose é um açúcar. Só que é um açúcar. A celulose é um açúcar. Ela tem o amido ali. Ela tem o amido não, ela tem a glicose ali. Só que o ser humano não tem a celulase, que é uma enzima que quebra a celulose. O boi tem. Não é que o boi tem. Ele tem 4 estômagos. Um dos estômagos dele tem uma bactéria que produz a celulase e quebra o capim, quebra pode comer papelão. Um boi pode comer papelão. Vai ser nós. Oi? Nós não vamos, né? Não pode, porque você não tem a celulase, que é a enzima. Essa tá falando, faz o bolo ruminar. O ruminar, porque ele tem 4 estômagos. É o rumen, é o maso. São 4 estômagos, esqueci o nome dos 4 estômagos. E aí aquele negócio fica para um processo ali de fermentação. Mas você consegue pegar, por exemplo, um papelão e fazer álcool dele, você consegue fazer, entendeu? Você consegue fazer até a glicose, você vai quebrando aquilo ali até transformar a celulose em açúcar. Tem como fazer. É um açúcar, é um carboidrato. É igual o amido, só que é o amido, nós temos a amilase, que é uma enzima que quebra amido. Mas não temos a celulase, que é uma enzima. Nem o boi tem, ele tem uma bactéria num dos estômagos dele que quebra, entendeu? Aí ela fica absorvível para ele. Vira, né? Como é que... O pessoal fala, você tem que comer carne para ficar forte, para ter músculo. Como é que o elefante só come capim, o rinoceronte só come capim e tem os bichos mais fortes do mundo? Quer dizer, isso também não condiz com a verdade, entendeu? Você tem que comer carne para ter músculo. Os bichos mais fortes são os vegetarianos, são os herbívoros. Rinoceronte, hipopótamo, né? Agora, os carnívoros, eles são agressivos, não são fortes. O leão dá uma corrida, 50 metros e já era.
Entendeu? Ele só tem aquela agressividade, mas não tem aquela resistência que tem os herbívoros. A lebre, né? As gazelas. Então fechou, vamos fazer então só essa respiração, tá, gente? Vamos. A respiração do. É o bocejar, né? O bocejar. Sabe, quando você tá assim, você. Vamos experimentar junto comigo aqui, ó. Um bocejo consciente, ó. E. Salta bem devagarzinho, ó. Ó. Vocês vão ver como é que traz uma calma. Sabe quando você está com um nó na garganta, coisa assim? Geralmente quando a pessoa está assim, que ele dá um bocejo, ó. E você conscientemente colocando que você está fazendo, né, um bocejo para poder absorver forças para o seu equilíbrio, para voltar para o seu estado de relaxamento, de bem-estar, de clareza mental, você ainda pensando, você atrai mais, ó. E elimina a tensão. Tá vendo, gente? São coisas simples. São coisas simples que você começa a fazer. Sentiu? Uma respiraçãozinha dessa, você nota que dá um relaxamento? Basta uma. Ó. Experimenta aí, meu amigo. Você que tem essa dificuldade, dá uma bocejada. Dá uma bocejada para tirar a sua própria dificuldade. Ó. Ó. Isso serve, por exemplo, para você que tem, não sei se tem essa dificuldade, se não quer, ou se tem esse bloqueio com essa parte afetiva com mulher, né? Que você não deu nenhum beijo. Talvez você vai chegar lá, vai ficar igual quando eu tinha 12 anos, que eu tinha que conversar com a menina e talvez tinha intenção de dar uma paquerada. Aí eu ficava assim, o que eu vou falar? Vou falar isso. Chegava perto, eu não sabia nem mais o que eu ia falar, que a gente fica daquela vergonha. Não sei se vocês já passaram para isso. Primeiro contato com a mulher, nossa senhora, o que eu vou falar? Não, você vinha enfiar a minha cara, né? Até depois você quebrando aquele negócio todo, depois você fica sem vergonha, né? Sem vergonha, assim, é natural. Falar com naturalidade. Isso é uma técnica que pode te ajudar. Você está com dificuldade lá, você dá uma bocejada. O que eu quero mesmo na minha vida é ter minha casa e viver em paz até o último dia da minha vida. Eu não conto com a morte, eu conto com a vida. Então, mas aí você fez uma contradição. Olha só, presta bem atenção. Você quer viver em paz até o último dia da sua vida. E ao mesmo tempo você acha que não existe a morte. Mas você percebeu como é que você fez uma contradição? Ou seja, a gente não tem o último dia da vida. A gente não morre. Nós, como consciência, somos imortais. Agora, tem o último dia do seu estado aqui na Terra. O nosso tempo Terra vai acabar. Todo mundo tem um tempo Terra. Mas não significa que nós vamos parar de existir, não. A nossa consciência, você como eu, continua a existir ininterruptamente em outras esferas de experiência. Só que é importante você aproveitar a esfera daqui e sair daqui o mais resolvido possível para você. Vamos supor, se você tem 10 inimigos aqui, 10 inimigos aqui, você não pode estar dando muito soco perto dos inimigos, eles vão querer te pegar, não vão? Se você morrer com 10 inimigos e eles estiver lá do outro lado, você vai para o lugar onde eles estão, parceiro. E eles vão querer acertar as contas com você lá. Agora, se você sair daqui com as coisas mais em paz possível, por exemplo, na sua família lá, Yuri, você conseguir perdoar pai, mãe, e chegar num ponto que isso não te movimenta mais, chegar lá... A sua avó quer fazer isso, seu pai quer fazer aquilo, deixa eles fazer, mas ame eles, entendeu? Mas não precisa também ficar relacionando ali, colado naquele negócio todo, não. Eu estava vendo na internet, briga de família, tinha um gato, um cachorro e um pato. Você tem que ver. O pato foi e deu uma beliscada no cachorro. Daqui a pouco o gato não gostou daquilo, deu uma patada na cara do cachorro. O cachorro avançou no gato. Aí o pato foi e avançou no meio, coisa e tal. Fica parecendo essa coisa de família, igual você falou, né? Confusão. Confusão. Mas você entra ali na paz, levando a paz. Compreendeu, Marcelo? Isso que eu estou te falando, essa contradição que às vezes você pegou lá na palavra, que o pessoal fala palavra, mas que de palavra mesmo já tem muita coisa deturpada. Presta atenção
Na sua palavra. Quando você falou assim, ó, eu quero viver em paz até o último dia da minha vida. E eu não acredito na morte. Ou seja, houve uma contradição no seu raciocínio. Compreendeu? Eu já fui tentar contra mim várias vezes. Várias vezes. Roda de pergunta aí. Vamos lá, parceiro. Conta pra nós, qual a sacação que você teve aí? O doutor Geraldo, tem uma cidade pequena aqui de Minas Gerais que fabrica o plástico, papelão, o fumo desfiado para colocar dentro da saca de papelão. Eu acho que eles fazem até o saco plástico do saco de fumo desfiado e coloca dentro do saco fumo desfiado. Tranquilo, mas aí já não tem muito a ver com a paz. Você estava fazendo umas perguntas inteligentes. Agora já não está inteligente mais a pergunta, não. Vamos lá, segura aí. Vamos lá, quem quer fazer mais alguma pergunta? Vamos lá, espera ele ali. Depois Você falou igual o negócio do tabaco, cigarro. Por causa de aí você respirar um pouquinho, você cuidar, né? Eu falar, às vezes você respira um pouquinho. Para você tragar o ar, dá o mesmo efeito do cigarro. O cigarro, o que ele faz? A nicotina, ela prende o homem à circulação, tá? Por isso você fuma, ó, se você estiver preocupado, tá? Ó, você está preocupado, você fuma para despreocupar. Você está com a barriga cheia, você fuma para poder dar a sensação de esvaziar, né? Depois do cigarro, não é isso? Se você simplesmente puxa o ar e traga, vai fazer o mesmo efeito. E a cafeína? Sem precisar de usar. E a cafeína e a nicotina? Então, a cafeína, ela é vasodilatadora, é o alimento dos pensadores. Você toma cafeína para pensar, para acordar, para ficar desperto, entendeu? Então, por exemplo, para escrever, ou para tirar aquela sonolência, né? A cafeína tem essa coisa do estímulo. O que puxa a nicotina logo após? O cafezinho ou o cigarro? Ah, aí você faz uma bombinha ali, né? Uma bombinha inocente, vamos dizer assim. Mas você faz uma bombinha, né? Para te dar uma estimulada, né? Porque a nicotina também entra lá no sistema nervoso, entendeu? E ela cria um vício violento também. Aí eles vão e falam sobre agora que inventa aí o cigarro sem nicotina. Igual que eu falei nisso, vamos pôr no seu consciente também. Não, existe o chiclete de nicotina, mas, por exemplo, uma caixinha de chiclete sai a R$100 e poucos. Né? Aí você tem que comer um por dia. Mas funciona? Aí você vai gastar muito mais chiclete do que o próprio preço do cigarro. Aí qual que é a técnica? Porque aí você, em vez de jogar a nicotina no pulmão e absorver no pulmão, você vai absorver aqui na boca, na mucosa. Aí ela cai na circulação. Então aquela fissura de usar é cortada. Aí você vai diminuindo. Então, qual que é a técnica que eu usei aqui? Você vai tragar o ar, vai tragar o ar primeiro, ó. Tá com cigarro aqui, ó. Traga o ar, aí você puxa a fumaça só na boca, ó. A fumaça ficou igual charuto. Você não joga a fumaça do charuto no pulmão. Você joga o ar primeiro, puro, sem fumaça. Aí ele vai bloquear a passagem de ar pro pulmão. Aí você joga a fumaça só aqui. Aí fica com a fumaça na boca, ó. Faz assim. Aí vai absorver um pouco de nicotina na boca, não lá no pulmão. Mas você não cagar o cigarro do mesmo jeito. Aí vai, mas não vai jogar a fumaça no pulmão. Por exemplo, quando você fuma ela, você prende. Mas você prende com o ar lá no pulmão. Então, mas se você puxar o ar primeiro, ó, e depois jogar a faconha só aqui, vai dar o mesmo efeito. Outro jeito que você pode fazer, você pega o fumo e masca um pouquinho, ensaliva ele, você vê um pouco de nicotina. Aí vai satisfazer a vontade de absorver a nicotina sem jogar no pulmão. É um jeito de você não ter que comprar um negócio caro, que é a bala, você faz a bala em você mesmo, entendeu? Assim, você mastiga um pouquinho. Aí é um jeito de você ficar sem vício. Cada dia você vai ter vontade de mastigar menos. Índio faz muito isso. Índio mastiga o fumo para poder beijar as índias lá e... Espera aí que eu acho que ele queria falar na frente. Espera aí, queria falar na frente. Aí, como é? Você queria falar na frente aí? Rende um valor, dinheiro. Claro. Eu falei assim, confirmado, comigo e com outras pessoas, que ia parar de fumar. Mas não consigo. Eu parei, doutor Geraldo, tem 10 dias. Mas você prestou atenção nessa técnica que eu te falei? Não. Você conhecia essa técnica? Não. Alguém tem um cigarro aí? Eu tenho
Presta aí, deixa eu te mostrar. Deixa eu mostrar até que eu parar de fumar. Vai falar com o senhor, Pedro. Hein, seu Viado? Falou. Tem o teu isqueiro aí? Ninguém tem o isqueiro? Esquerda. Vamos esquerar suas ideias. Vamos. Depois vai dar hobby. Vai dar hobby. Por que tem 7 mulheres aí? Aliás, quando eu fumo um cigarrinho de palha, é só assim. Eu nunca jogo fumaça no meu pulmão. Eu sei fumar, ó. Eu sei fumar aqui, ó. Puxei o ar. Sacou? Ó. Ó o tanto de ar que tem sem fumaça. Ó, tirar a fumaça, ó. Puxei o ar. Tá preso. Soltei a fumaça. Agora, ó. Soltei o ar do pulmão. Eu não joguei ar no pulmão. Mas vai me satisfazer o cigarro do meu jeito. Só que eu estou descontaminando o meu organismo da nicotina. Eu estou diminuindo. Não estou jogando no pulmão, não, ó. O charuto, por exemplo, é assim. O charuto você não traga, hein? Viu o tanto que eu soltei? É, doutor. Alguém quer continuar aqui? Eu quero. Não quero, doutor. Alguém quer a binga? Como que é? Ah, tá. Puxa o ar, puro. Agora joga só na boca. Não solta o ar não, pô. Puxa o ar e segura. Puxa. Aí prende. Agora puxa a fumaça só na boca. Você não vai jogar no pulmão. Segura na boca. Solta. Solta. Agora solta o restante do ar. Isso, você vai lá fora fumar agora. Você viu? Não vou não. Ô, doutor, o charuto. Exercita isso, gente. É um jeito de vocês largar essa merda. É um jeito de vocês largar essa merda, cara. Depois não tem aquele arrependimento. Olha, essa coisa não vicia. Por exemplo, eu puto o cigarrinho de paia. Não. Você puxa primeiro sem a fumaça. Puxa tudo. Tudo, o máximo. Agora deixa só um espacinho na boca agora. Não solta o ar, não. Joga um espacinho na boca agora. Aí, segura aí. Tem que expelir a fumaça. Tem que expelir a fumaça. Tem que expelir, ué. Tem que expelir. Você não joga lá no pulmão. Não. Você protege, você faz um tampão de ar assim, ó. Não, primeiro o ar, ó. Não, joga fora. Não. Puxa o ar primeiro, Yuri. Puxa o ar primeiro. Segura o ar agora e puxa só pra você ter na boca. Não vai no pulmão mais, entendeu? Aí, segura aí. Agora solta a fumaça. E depois solta o ar. Ah, tá vendo? A fumaça não foi no pulmão, cara. Show? Até logo pra vocês aí.